Shalom, líder apostólico. Deixa eu perguntar uma coisa para você importante. Você quer viver em plenitude a vontade de Deus para a sua vida? Quer viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida? Você quer saber como fazer isso? Quer entender como, de forma simples, de forma objetiva, entender como viver a vontade de Deus para a sua vida? Eu quero falar com você nessa live que eu nem anunciei, né? Mas quero começar a voltar a fazer as lives. Teve o período da pandemia que a gente fez lives aí diariamente, mais que uma por dia, muitas vezes, né? E agora a gente acabou, vou dizer assim, relaxando um pouco, focando em outras coisas, e eu quero voltar a falar com você em lives. Então, se você quiser aí enviar um aviãozinho, um convite para alguém, compartilhar com alguém essa live, eu vou explicar aqui nos próximos minutos, em poucos minutos, não vai ser muito tempo, eu vou explicar como você pode viver em plenitude. Deixa eu mandar os aviãozinhos aqui também para algumas pessoas. Como você pode viver em plenitude a vontade de Deus para a sua vida. Quer viver a vontade de Deus para a sua vida? Vou explicar. Vou explicar quais os princípios, como aplicar, como fazer, como é que acontece para que você viva a vontade de Deus para a sua vida. Deixa eu mandar aviãozinho para um monte de gente aqui, porque eu não anunciei a live, né? Então, é o preço de não ter anunciado a live, é o preço de não ter anunciado a live. E nem consegui enviar os aviõezinhos. Quem está chegando aí, dá um shalom. Quero lembrar que estamos em meio à festa dos tabernáculos, então, Hag Sameh Sukkot, feliz festa dos tabernáculos para você que celebra, né? Alguns cristãos ainda não celebram, ainda não conhecem a festa dos tabernáculos, mas muitos já estão vivendo essa bênção que é celebrar a festa dos tabernáculos. Mas eu quero ensinar você hoje como viver em plenitude a vontade de Deus para a sua vida. Quero ensinar você sobre isso. Deixa eu só mandar aqui uns aviõezinhos para algumas pessoas para virem assistir. Enviando. Aí, mandei para alguns. Tem gente chegando aqui. Quem está ao vivo aí, quiser dar um oi aí, para eu saber se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. E eu vou começar a compartilhar com você aqui essa palavra aqui para você entender como você vai fazer para viver em plenitude a vontade de Deus para a sua vida. Shalom, Hernângela, Marcelo, sejam bem-vindos a essa live em que eu vou explicar para você como você vai fazer. De forma simples, tá? A live vai ser curta, vou explicar de forma objetiva como fazer para viver a vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Vamos lá? Posso começar a falar? Amém, Hernângela? Amém? Tá bom o áudio? Tá tudo certo? Vou começar a falar, vou entrar no assunto. Rafa, Deus abençoe, shalom, sejam bem-vindos. Compartilha aí com o pessoal que eu tô nessa live aqui, vou até meio-dia 10, meio-dia 15 mais ou menos, com essa live aqui, em torno de meia hora. Shalom, Gui, Rose, diretamente de Itapema, né, da Meia Praia, sejam bem-vindos. Shalom, meus queridos. Olha só, estou entrando nessa live, quero voltar a fazer lives, vou usar esse horário para fazer as lives. Eu sei que não é um horário que o pessoal está trabalhando ainda nesse horário, né? Mas é o horário que eu consigo entrar aqui para compartilhar com vocês alguns princípios abençoados, né, para a sua vida. Então, quem consegue entrar, quem tem essa flexibilidade, senão alguns vão assistir aí no replay da live, ok? Tá, eu quero falar para você que o cristão precisa viver o que está escrito em Romanos, capítulo 12. Deixa eu botar aqui para eu controlar o tempo. O cristão ele precisa viver o que está em Romanos, capítulo 12, versículo 5. Tá? Versículo 5, falei? Versículo 2, ao vivo, né? Romanos, capítulo 12, versículo 2. O cristão tem que viver isso. É o que está na palavra, é o que está na palavra, né? Então aqui, ó, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes
capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos destrinchar isso aqui para a gente entender. Deus tem uma vontade. Essa vontade é boa, é perfeita, é agradável. Você imaginou você viver uma coisa na sua vida, você ter a experiência de viver na sua vida algo bom, perfeito e agradável? É isso que Deus tem para você. Uma vida boa, uma vida perfeita e agradável. Que é a vontade, Deus tem uma vontade para sua vida. Você tem a sua vontade para sua vida. Seu pai e sua mãe têm a vontade deles para tua vida. O teu cônjuge, né, teu marido, tua esposa tem a vontade deles para tua vida. O teu patrão, o teu empregado, todo o diabo, o governo, a mídia, todo mundo tem uma vontade para tua vida. Eu tenho uma vontade para tua vida, você tem uma vontade para minha vida, todo mundo tem, mas tem uma que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. E é essa que tem que acontecer na nossa vida. Uma vontade boa, perfeita e agradável. Agora, ok, tudo bem, né? Tudo bem, então eu tenho que ter a vontade de Deus na minha vida, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como é que eu vou viver a vontade de Deus? Ó, se alguém tem pergunta, comentário, manda aí que eu vou falando aqui, vou comentando, tá? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou experimentar? Obrigado aí, Hernângela, por colocar aí o Romanos 12:2, né? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou experimentar? Deixa eu até fixar aqui esse comentário, por enquanto, pelo menos, né? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou experimentar a boa, perfeita vontade de Deus? Eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Eu não sei se eu caso, se eu compro um... Né? O pessoal falava antes, não sei se eu caso, se eu como um cavalo, se eu... o que é que eu faço, né? Eu não sei se é para trabalhar no que eu estou trabalhando ou não. Eu não sei se é nessa igreja ou não. Eu não sei nessa cidade ou não, nessa profissão ou não. Meu Deus, como é que eu vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Está no texto, tá? O básico está no texto. Ele diz ali, ó, como fazer isso, ó? Não se amoldando a esse mundo. Não é para se amoldar a esse mundo. Não é para se amoldar o jeito que as coisas acontecem nesse mundo. Mas como é que eu faço para não me moldar? Ele explica também no próprio texto. Ele explica também no próprio texto. Amém, glória a Deus. Minha mãe tá aí, né? Minha mãe, Leida Tibola, tá aí. Amém, glória a Deus. Como é que eu vou fazer para viver a vontade de Deus? Está no texto. Transformando a maneira de pensar. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para mim. Eu tenho minha vontade, mas não é boa, perfeita e agradável. Todo mundo tem a vontade deles para minha vida, mas não é boa, perfeita e agradável. A boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para mim. Ok? Para eu experimentar essa boa e perfeita e agradável vontade, eu tenho que não pensar como esse mundo pensa. Eu tenho que renovar, transformar a minha mente, a minha maneira de pensar. Se eu transformar a minha maneira de pensar, eu vou experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Ok, mas aí a gente esbarra no entender, tá, mas e aí? O que eu tenho que pensar? E aí? Como é que eu tenho que pensar? Eu vou dizer assim, tem que pensar conforme a Bíblia, tá? Mas olha o tamanho dela. Como é que eu faço para pensar conforme a Bíblia? Meu Deus, se eu tiver que decorar tudo, como é que eu faço? Não é isso, né? Obviamente não é isso. Como é que eu faço para pensar do jeito certo? Como é que eu faço? Se para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar, transformar. Mas transformar em quê? Transformar de que jeito? Transformar para quê? Como deve ser a minha maneira de pensar? E eu vou falar para você. Eu vou dar o segredo para você de como viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é o jeito de pensar? Ô, Hernângela, você está mandando
pedido de participação aqui. Você quer participar mesmo? ou foi engano? Né? Às vezes a gente aperta ali, né? Por engano, eu também já fiz isso várias vezes. Então, queridos, é preciso experimentar a boa, perfeita vontade de Deus mudando a maneira de pensar. Esse é o caminho. Como é que é? É aprendendo a pensar, aprendendo a raciocinar, alinhado aos princípios bíblicos. Shalom, pastora Nisrim Mohamed, seja bem-vinda, minha querida. Pastora Nisrim, que realizou há poucos dias um seminário de missões lá na igreja, extraordinário, né? Não houve uma grande participação em número de pessoas, né? Até porque a gente tinha bastante programação e anunciou bem em cima da hora, mas de fato foi um seminário muito abençoado. Ok, Hernângela, tranquilo, acontece comigo, já aconteceu várias vezes, a gente fica clicando ali, né, para mandar mensagem e acontece. Mas vamos marcar para você participar, né, para a gente fazer junto aí uma live aí falando aí, trazendo os princípios bíblicos também, trazendo coisas de Deus aí lindas aí. E a mesma coisa, pastor Enizinho. Olha só, então nós temos que entender. Para eu viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem que mudar minha mente. Mas mudar minha mente para quê? Para a Bíblia toda. Óbvio, para a Bíblia toda. Mas se eu não consigo decorar a Bíblia, não consigo entender tudo, como é que eu faço? Princípios. Princípios. Viver os princípios. E é possível resumir a Bíblia, resumir o conteúdo bíblico, a partir de 7 princípios bíblicos. A partir de 7 princípios bíblicos. Isso aí, Otávio, doutor Otávio, grande advogado aí de Passo Fundo, né? Viver por princípios. É isso, Otávio, viver por princípios. Agora, quais princípios? Bom, existem muitos e muitos princípios. Porém, uma senhora chamada Rosalie Slater, ela começou a buscar desenvolver uma educação de excelência. Ela é uma educadora infantil e queria desenvolver uma educação de excelência para as pessoas. Ela queria desenvolver eu não consigo ler o nome aqui, né? Tá participando Enesi Portela, não sei se é assim que fala, né? Ou se é o resumo aqui, não sei como é que é, mas sei que é Portela aqui, né? O sobrenome. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, ou bem-vinda, não sei, não consigo ver, tá? Então, como eu estava dizendo, queridos, olha só, nós precisamos viver os princípios, desenvolver os princípios, porém, existem muitos princípios, ou seja, tá, não preciso decorar a Bíblia toda, só os princípios. Mas quais princípios? E a Rosalie Slater, estudando para desenvolver a melhor educação possível, ela foi se afunilando nos princípios bíblicos e resumindo e tal, e chegou no ouro da Bíblia, que são os 7 princípios bíblicos. Os 7 princípios. Ou seja, se a pessoa vive os 7 princípios bíblicos, ela vai poder viver, transformar a mente. Se ela transformar a mente em raciocinar conforme os 7 princípios bíblicos, ela vai conseguir viver o propósito de Deus. Vai conseguir viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É Leandra Enesi Portela, que tá Enesi Portela só ali, né, no nome. Leandra, que bênção, seja bem-vinda. Shalom, pastora Valéria Catanduvas presente, seja bem-vinda. Shalom, Del. Olha só, como quem foi entrando na live, eu não anunciei essa live, mas quero voltar a fazer lives. Parei aí, né? A gente teve aquele tempo intenso de lives, parei e tô voltando hoje, então pelo menos segunda e quarta, nesse horário aqui, eu estarei em live aqui para trazer alguns princípios, para explicar os princípios bíblicos para vocês e como aplicar para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ela chegou nesses 7 princípios bíblicos. E quais são esses 7 princípios bíblicos? Soberania de Deus é o primeiro. E é nessa ordem, tá? Nós estudamos, ela não estabeleceu para nós uma ordem, mas nós estudamos durante cerca de um ano
para entender melhor os princípios, e ficou muito claro que é uma ordem. A soberania de Deus precisa ser o primeiro princípio, para que os outros possam ser bem aplicados. O segundo princípio é o da aliança. Eu não vou explicar todos os princípios agora, porque eu vou no futuro explicando cada um deles muito, tá? Mas agora eu quero que você entenda que soberania de Deus é um princípio, o segundo princípio é a aliança, o terceiro princípio é a semeadura e colheita, o quarto princípio é a mordomia, o quinto princípio é a individualidade, o sexto princípio é o caráter e o sétimo princípio é o autogoverno. Quando você entende esses princípios, e esses princípios passam a ser a sua forma de raciocinar, a sua forma de pensar, ou seja, você alinha o seu raciocínio em todas as áreas da vida a estes 7 princípios, você está cumprindo esse versículo aqui. Não vos conformeis, ou seja, não vos... o versículo aqui na versão que eu estou usando, né? Não vos amoldem, não se amoldem a esse mundo, ao padrão desse mundo, à forma desse mundo, né? Não se amoldem a ele, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Então é para transformar a maneira de pensar. Transformar em quê? Alinhado aos 7 princípios. Transformando alinhado aos 7 princípios, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, porque você vai viver de acordo com isso. Ok? Vamos de novo falar aí, porque assim, ó, é preciso primeiro decorar quais são. Não vai ter jeito, entende? Mas como é que eu faço para saber? São só 7. Você decora toda a escalação aí do seu time favorito. São 11, você decora, sabe até os reservas. Você decora o nome dos atores daquele filme, né? A gente decora, a gente já decorou os 10 mandamentos, já decorou tanta coisa. Então decorar esses 7 aí não vai ser difícil, tá? Então vamos lá? Vamos, repete comigo aí, para você ir gravando, começar a ir gravando. Então, você vai repetir muitas vezes, né? Primeiro princípio, soberania de Deus. Falei, soberania de Deus. A aliança. Alô? Aliança. Né? Primeiro princípio, soberania de Deus. Segundo, aliança. Terceiro, semear e colher. Semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita. Quarto princípio, mordomia. Mordomia. Quinto princípio, individualidade. Sexto princípio, caráter. E sétimo princípio, autogoverno. Estes 7 princípios, quando nós raciocinamos, é claro que talvez eu não tenha tempo nessa live, só quarta-feira, para explicar para você o significado dos princípios, mas quando nós raciocinamos diretamente, alinhado aos princípios bíblicos, tá? Nós vamos começar a viver a plenitude de Deus nas nossas vidas. Nós vamos viver a perfeita, agradável e boa vontade de Deus para as nossas vidas, quando nós entendemos os princípios. Ó, o Rafa já começou a escrever aí, né? 1, soberania de Deus. 2, aliança. 3, semeadura e colheita. 4, mordomia. 5, individualidade. 6, caráter. 7, autogoverno. Depois a gente vai ter que entender o significado deles, né? A soberania de Deus refere-se ao fato de que Deus é o criador e soberano do universo. A aliança refere-se ao fato de que né, Deus quer que a gente estabeleça alianças, que a prosperidade e a plenitude vem por alianças. Né? Um exemplo é a aliança do casamento, mas que essas alianças Deus tem como... Deus é o juiz, ele é o avalista e ele é a testemunha. Então, são acordos, pactos feitos com Deus ou diante dele. Semeadura e colheita é o entendimento de que vamos colher o resultado de tudo aquilo que fazemos, de tudo aquilo que semeamos. Mordomia é o entendimento de que tudo que temos, tempo, energia, dinheiro, tudo que temos,
pertence a Deus e prestaremos conta dele, de o que fazemos com isso. Por isso devemos ser zelosos do que Deus nos deu. Individualidade é entender que Deus criou cada pessoa, ser ou coisa com um propósito definido e com características especiais. Caráter são as características, incluindo valores, opiniões, crenças, as características de uma pessoa que definem como ela pensa e como ela age. O caráter, a gente diz assim, fulano não tem caráter, mas caráter todo mundo tem. A questão é se é bom caráter ou mau caráter. E, por fim, o autogoverno. Deus nos deu o livre-arbítrio, nós podemos escolher como agir, mas o autogoverno é a responsabilidade que nós temos de controlar, a capacidade e a responsabilidade que nós temos de exercer o domínio próprio e controlar as nossas ações, alinhando-as à vontade de Deus, aos princípios bíblicos. Então, esses são os 7 princípios. E eu expliquei para você que se você alinhar os teus pensamentos com esses 7 princípios, você vai começar a decidir de acordo com esses 7 princípios. E é possível, é um treinamento no qual você está primeiro decorando eles, depois entendendo eles, aí começando a analisar coisas, você tem uma situação para decidir, e aí você passa pelos 7 princípios para ver o que você decide, aí você, isso vai ficando mais rápido, mais automático. Chega uma hora que tá no músculo, que faz parte de você. Você olha uma coisa e você enxerga ali como aquilo se alinha ou não se alinha aos princípios bíblicos. Tá? Vamos ver o que o Rafa colocou aqui. Para trabalharmos em uma empresa, precisamos seguir os princípios e normas. Para viver a vontade de Deus, precisamos também entender que o princípio é a base de tudo. Perfeito, Rafa, perfeito. Eu não falaria melhor. O princípio é a base de tudo. Porque é preciso entender que assim, eu vou dar um exemplo que a Ana Luísa Machado botou um comentário ali, vou dar um exemplo dela aí que você me falou ontem, das 3 da madrugada, pensando nos princípios bíblicos. Esse exemplo aí é isso aí, Ana, mas deixa eu falar isso do Rafa, porque nós temos que entender o seguinte, às vezes a gente quer regras. Que regras eu tenho que seguir para Deus me abençoar? E tem regras na Bíblia, por exemplo, tem os 10 mandamentos, segue os 10 mandamentos, tem a Bíblia ali no Pentateuco, ali tem 613, se não me engano, leis, são 613 leis, então tem o que pode, o que não pode, tá tudo ali. Porém, a lei, a regra, ela é fruto de um princípio. Ela é fruto de um princípio. Por exemplo, você não pode matar uma pessoa. Tá, por que não pode matar uma pessoa? Por que não pode ser assassino? Porque tem a soberania de Deus. Deus deu a vida, só ele pode tirar. Porque tem a semeadura e colheita. Eu não posso semear algo mal e querer colher algo bom, porque tem o princípio da individualidade, que eu tenho que respeitar a individualidade do outro, porque tem o princípio do caráter, que eu tenho que ter um caráter alinhado que não faz o mal para outra pessoa. Por causa do autogoverno, não é porque eu tô com raiva de alguém que eu tenho que sair fazendo algo mal para alguém. Então, as regras, elas são importantes, mas elas são fruto do princípio. Quando a gente raciocina por princípios, a gente não precisa de muitas regras. Você sabe que o Brasil é um país que tem muitas leis e mesmo assim não resolve. Mesmo assim as pessoas continuam fazendo coisas que não devem. Por quê? Porque lhes falta o entendimento dos princípios. Lhes falta o entendimento de que é preciso aplicar os princípios. Se as pessoas aplicassem os princípios, podia reduzir muito as regras, as leis. Por quê? Porque o princípio, ele esclarece. O princípio, ele já traz esse entendimento, Então, a mesma coisa, assim, É isso aí mesmo, Rafa, O princípio é a base de tudo. Quando você aplica o princípio, que é a base de tudo, fica claro como agir e como se comportar. A Ana escreveu aqui,
Quando eu estou analisando a aplicação, sempre tenho dificuldade na individualidade. Bom, a Ana ontem chegou para mim e disse: apóstolo, eu acordei às 13 da manhã e fiquei pensando, tudo que eu pensava eu aplicava os princípios. Pode ser engraçado, Ana, mas isso que você está fazendo é o treino da mente. Porque aquilo que você fez treinando, depois você vai fazer no automático. Um pouco de dificuldade com o princípio da individualidade. A questão é, a individualidade, ela se refere ao respeito à individualidade das pessoas, ou das coisas, ou dos, né? Sempre levando em conta que tem outros princípios acima, tá? Por exemplo, a soberania de Deus está acima da individualidade. A individualidade tem que ser respeitada, mas tem uma ordem. Soberania de Deus, primeiro, aliança é o segundo, semeadura e colheita é o terceiro, mordomia é o quarto, individualidade é o quinto, tá? Então tem esses princípios acima. Então, da minha individualidade eu gosto de consumir entorpecentes e vou consumir entorpecentes porque é minha individualidade, eu gosto. Não, peraí, antes tem o princípio da mordomia, que você tem que cuidar do seu corpo. Antes tem o princípio da semeadura e colheita, que você vai colher o que você planta. Antes tem o princípio da aliança, tá? Mas você tem uma aliança com a tua família, com o teu trabalho, você tá usando, gastando o dinheiro que é da tua família com isso. Não, antes tem a soberania de Deus, que Deus não quer que destrua o corpo, né? Que Deus não entende. Agora, qual é o princípio da individualidade? É nós respeitarmos o outro, entendermos que as pessoas têm talentos diferentes dos nossos, têm dentro dos princípios mesmo, algumas opiniões, algumas preferências. Tem pessoa que gosta do azul, tem pessoa que gosta do amarelo, do vermelho, tem pessoa que é comunicativa, falante, tem outra pessoa que é mais quieta. Às vezes até a gente, fulano é tímido, a pessoa diz, não sou tímido, eu só sou quieto, né? Só sou mais calado, só falo menos. Então são características, gostos, preferências que marcam aquele ser único e que tem um propósito único. Até na igreja mesmo, né? Tem pessoa que tem o dom da pregação, tem pessoa que tem o dom do aconselhamento, tem pessoa que tem o dom do serviço. Então cada pessoa ela é única, tem suas características. Então, às vezes, quando eu estou analisando a aplicação, sempre tem dificuldade na individualidade. É entender essa individualidade para depois poder passar para o caráter e o autogoverno. Então, para a gente se relacionar em equipe, para a gente se relacionar na igreja, para a gente se relacionar em família, a gente precisa, né, no trabalho, a gente precisa ter esse olhar para a individualidade, para respeito à individualidade, né? E até os seres, né? Você olha assim, cada passarinho tem uma característica, cada árvore tem uma característica, né? A individualidade que Deus criou. Não sei se eu te ajudei um pouco aí ou não, Ana, mas é mais ou menos por aí. Deixa eu ver o que o pastor João Felício falou aqui. Uma das coisas que me ajuda a entender a individualidade é exercitar a empatia. Exato, pastor João Felício. É exercitar a empatia. E a empatia, a gente pensa assim, se colocar no lugar do outro. Empatia é tentar entender como o outro pensa. É isso mesmo. Então a empatia, ela é uma coisa assim, eu respeito tanto a tua individualidade que eu vou procurar me alinhar a ela, procurar para que você, né, até abro mão um pouco da minha preferência para me alinhar a você, a tua individualidade, né? É isso aí, então. Eu acho que esse sim aí da Ana, né, foi para dizer que esclareci um pouco aqui, né, o princípio da individualidade, né? Então, para você entender que esses princípios são o norte. Esses princípios são o norte, tá? Eles têm uma hierarquia, né? Ele tem uma hierarquia que precisa ser guardada, soberania de Deus, aliança, semeadura e colheita, mordomia, individualidade, caráter e autogoverno, segue essa hierarquia, porque a minha individualidade tem que respeitar as decisões soberanas de Deus, por exemplo, né? A minha individualidade não me autoriza a quebrar alianças, tem uma hierarquia. Tá? Agora, entendendo isso,
e aplicando isso no nosso dia a dia, na nossa vida, com um esforço constante, porque o texto fala, voltando a Romanos 12:2, renovação da mente, transformação da maneira de pensar. Essa transformação da maneira de pensar precisa ser uma decisão nas nossas vidas. Eu vou olhar para cada situação e eu vou olhar como é que eu vou aplicar os princípios bíblicos ali. Conforme a gente vai se treinando nisso, vai chegar um ponto que isso vai estar automático. Vai chegar um ponto em que você vai ter isso tão pertencente a você, que não vai mais ser um esforço, que não vai mais ser uma dificuldade fazer isso. Vai ser algo que faz parte, que você sabe que você é uma pessoa que, ao olhar para uma situação, já enxerga os princípios bíblicos, porque o princípio se aplica a tudo. Tomando aqui a água, pois é, o princípio se aplica a tomar essa água. Vamos ver? Bom, qual é primeiro, soberania de Deus. A água foi criada por Deus e o Deus é o soberano sobre a água. Princípio da aliança. Bom, olha, eu já viajei algumas vezes à Terra Santa, inclusive quero convidá-lo para ir comigo ano que vem, né, em 2024. Israel e a Jordânia, e a pastora Nisrin, que estava aqui, é da Jordânia, né? Nasceu na Jordânia, não sei se ela ainda está aqui. Eles têm uma aliança para repartirem a água, né? Aí, princípio da semeadura e colheita, né? Eu tenho que ter um cuidado com a água. Se eu sujar a água, eu vou tomar água suja. Semeei, depois vou colher, né? Estou dando exemplos bobos, simples aqui, para você entender. Mordomia, eu tenho que administrar a água, é um recurso que pertence a Deus, eu vou prestar conta a Deus. Individualidade, tem gente que gosta de água gelada, tem gente que, como eu, prefere água mais temperatura ambiente. Tem gente que gosta de água com gás, outro gosta de água sem gás. Caráter, bom, no meu caráter, eu não faço para os outros o que eu não quero que faça para mim. Então eu não vou sujar a água que o outro vai tomar, né? Autogoverno. Eu tenho vontade de desperdiçar a água, mas, né, eu tenho vontade de deixar aquela torneira aberta com água vazando, porque eu tô com preguiça de ir lá fechar, mas eu vou exercer o autogoverno, eu vou lá fechar. Você está entendendo que, por mais simples, por mais, né, o princípio da aliança se relaciona a tudo na vida. Deixa eu ver o que a Rosicléia colocou aqui para mim aqui, Rosicléia. Deus nos fez diferentes um do outro. Imagina se fôssemos todos iguais, não teria graça. É verdade, verdade. O problema, Rose, é que, por exemplo, num casamento, né? Vamos tratar aí, por exemplo, né? Falando... Agora, eu já dei a explicação aqui, né? Já respondi a pergunta, como você vai viver a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já respondi que é aplicando na sua vida, né? Na sua mente, transformando a sua mente para raciocinar pelos princípios bíblicos. E agora estou respondendo perguntas diversas, né? Então, o que a Rose trouxe aqui, né? Se nós fôssemos todos iguais, não tem graça. Ela está falando da individualidade, né, Rose? Exato, só que no casamento o que acontece? A gente se apaixona pela pessoa, as individualidades dela, né, as características individuais dela nos atraem, só que depois casa, a gente quer impor uma mudança ao outro, a gente não quer respeitar a individualidade do outro, né? A gente quer que ele goste só do que a gente gosta, que ele tenha, né? A gente quer forçar a individualidade do outro, né? Forçar a individualidade do outro, e isso é um desrespeito à individualidade. Esse desrespeito à individualidade, você está quebrando, não você, Rose, né? Quem faz isso, né? Está quebrando o princípio da individualidade. Tá entendendo? Então, no dia a dia, nós entendendo e aplicando esse princípio, primeira coisa, né? Falando aí, se fôssemos todos iguais, eu trouxe para o casamento essa questão, né? A gente evitaria tanta briga se a gente entendesse a individualidade dos outros. Sabe que eu tinha começado um projeto, acabei não levando ele adiante, porque preferi focar
de outra forma, mas eu tinha começado um projeto para explicar aos casais que é possível acabar com as brigas no casamento, alinhando a comunicação. E esse alinhar da comunicação tem tudo a ver com o princípio da individualidade. Acabamos entrando aqui um pouquinho mais a fundo no princípio da individualidade, mas são 7, né? 7 princípios. Eu repito eles para encher a sua cabeça, porque eu sei que você, exceto alguma exceção aqui, você ainda não decorou. E a primeira coisa é decorar. Depois você vai ter que entender cada um. E depois você vai aplicando cada um. Soberania de Deus, aliança, semeadura e colheita, mordomia, individualidade, caráter e autogoverno. Bom, gente, eu falei que eu ia até 12h10, 12h15 com essa live. Tô chegando aqui a 35 minutos de live. Eu creio que é suficiente. Se alguém tem alguma pergunta para eu responder agora, manda aí que eu respondo, tá? Uau, disse a Hernângela, né? Manda aí que eu respondo. Senão eu vou encerrar essa live por hoje. E o projeto agora é segundas e quartas-feiras eu estar com você aqui nesse horário aí de finzinho da manhã, de início do meio-dia, aí começar o almoço aí, né, junto com você trazendo esse entendimento. Quem entrou depois e não pegou o início da live, eu vou deixar ela salva aqui, pode assistir o replay aí, né, pode aproveitar esse tempo aí, certo? Certinho, então, podemos encerrar? Não veio mais perguntas? Muito obrigado, meus queridos, por essa audiência. Vocês são tremendos, são verdadeiros líderes apostólicos. Que Deus os abençoe, abençoe o ministério, abençoe a família, abençoe o trabalho, abençoe em todas as áreas, que realmente a graça e a bênção do Senhor esteja com todos e que você consiga realmente viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Beijão no seu coração. Tchau, tchau.